Meus irmãos, cumprimento-vos com a paz do Senhor Jesus. Vamos nos colocar sobre os pés, vamos orar. Querido Deus e Pai, manifestamos a Ti a nossa gratidão por mais um dia de vida, mais uma oportunidade que nos é conferida de estarmos na Tua casa e podermos estudar e aprender a Tua palavra. A cada presente aqui neste recinto, eu louvo pela vida de cada um, peço que nos abençoe, nos oriente, nos direcione, que o Teu Espírito uma vez mais tenha total e plena liberdade para agir em nosso meio, glorificando o Teu nome e produzindo em nossos corações crescimento e amadurecimento espiritual. Fale conosco através do ensinamento da Tua palavra, no nome de Jesus oramos. Amém. Meus irmãos, dando continuidade ao livro do Evangelho segundo Mateus, na semana passada, na nossa primeira aula, a de abertura, nós apresentamos a introdução do Evangelho escrito por Mateus e, dentro do tempo que aqui dispunhamos, nós fizemos a leitura do que está registrado no nosso material sobre o Evangelho escrito por Mateus, seu esboço, seus pontos mais importantes, seu tema, seu autor, e paramos justamente aqui nesta parte final que eu nominei de os ais, o qual está no capítulo 23. Só recapitulando aqui, deixa eu voltar, passar de passagem assim para lembrar os assuntos que discorremos na semana passada. A partir daqui mesmo, semana passada falamos sobre a tentação de Jesus. Após a tentação, nós destacamos o Sermão da Montanha, são os princípios do reino, capítulos 5 ao 7, e em grupos de assuntos que o sermão é apresentado, nós apresentamos aqui as bem-aventuranças, sal e a luz, os princípios do reino, as disciplinas espirituais, tesouro na terra, julgando certo e errado, pedindo e recebendo, e finalmente o desafio à obediência. E aí falamos um pouco sobre a teologia do sal, o crente sendo comparado ao sal. Falamos sobre a teologia do jugo de Jesus, quando o Senhor diz que põe sobre nós o jugo, que nós devemos, aliás, tomar o seu jugo, e encerramos justamente aqui, na lei do jugo. Dando sequência agora, falaremos sobre os ais, que é o capítulo 23. Você poderia acompanhar pela Bíblia, capítulo 23 de Mateus. Vai ser mais fácil acompanhar pela Bíblia. Nesse capítulo temos a última mensagem pública de Jesus. Uma acusação severa sobre a falsa religião, ostentada como verdade. Por certo, alguns do povo se espantaram com essas palavras, pois consideravam os fariseus exemplos de retidão. Então nós temos aqui, capítulo 23, é um discurso duríssimo, severo, contundente, do rei, do Senhor Jesus, contra a religião fajuta, os fariseus, que eram a liderança religiosa da época. Então vamos ver aqui quais são as denúncias que Jesus faz contra os fariseus neste capítulo, que eu estou chamando aqui de os ais. Jesus explica as básicas da religião farisaica. Primeira falha que Jesus denuncia contra a religião farisaica. Primeira falha é o falso conceito de justiça. Para os fariseus,
a justiça significava conformidade exterior com a lei de Deus, ignorando a condição interior do coração. Porém, pregar uma coisa e praticar outra não passa de hipocrisia. O que os fariseus faziam? E Jesus o tempo todo denunciou. E a gente já conhece, claro, pelo estudo da palavra de Deus. Ele denunciava a religião que era preocupada apenas com o que aparentava, o exterior, aquilo que representava, mas que de fato e de verdade, na essência, não o era. Os fariseus tinham essa preocupação. Para eles, a religião se resumia em parecer ser, e não literalmente em ser. Eles estavam mais preocupados do que pensavam sobre eles, do que aquilo que de fato eles eram diante de Deus. Então, o conceito de justiça dos fariseus era aquilo que os homens podiam julgar através do que eles viam. De maneira que os fariseus estavam mais preocupados em dar uma satisfação exterior do que ter um coração purificado, uma vida reta diante de Deus. E Jesus então denuncia esta postura dos fariseus, que hoje é já um sinônimo de hipocrisia. A gente chama hoje alguém de fariseu, é chamar alguém de hipócrita, porque o farisaísmo tornou-se sinônimo de hipocrisia, aparentar uma coisa e ser outra, pregar uma coisa e viver outra, cobrar uma coisa e não praticar aquilo que se cobra dos outros. Então o farisaísmo virou sinônimo de hipocrisia. Pregar uma coisa e praticar outra é hipocrisia. Então foi a primeira coisa que Jesus denunciou. A gente vai ver o texto aí, fica com a Bíblia no capítulo 23. Depois Jesus vai denunciar o falso conceito de ministério. Vamos dar uma olhada. Mateus 23. Vou começar aí no versículo 1 para você acompanhar e perceber onde nós estamos. Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo: na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Perceba, Jesus está discursando para a multidão e para os seus discípulos. O discurso começa com esta expressão: na cadeira de Moisés. O que isso implica dizer? Tomou o lugar de Moisés, tirou Moisés da sua posição e tomaram o lugar de Moisés, se assentaram na cadeira de Moisés. Isso é uma substituição da lei. A lei que Deus deu através de Moisés, os fariseus deturparam, transtornaram, mudaram o sentido, a interpretação, o significado, as origens, o que gostariam, aliás, a proposta a ser atingida pela lei, os fariseus torceram. E aí Jesus denunciou: eles tomaram o lugar de Moisés, se assentaram na cadeira de Moisés. E aí olha que interessante o que Jesus diz no versículo de número 3: observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem, mas não procedais em conformidade com as suas obras. Por quê? Porque dizem e não praticam. Jesus deu, poderia dizer assim, nota 10 para o discurso dos fariseus, mas nota 0 para a conduta. Jesus está endossando a mensagem dos fariseus: observai, estejais atentos a tudo que eles nos falam. Então Jesus não criticou o discurso, Jesus não reprovou a mensagem dos fariseus. Observai o que eles dizem, esteja atento ao que eles falam, mas tomem cuidado para não fazer o que eles fazem. Vocês devem seguir o que eles pregam, mas não sigam o estilo de vida deles. O discurso deles é correto, mas a vida deles é errada. Então, eles são uma liderança que tem um bom discurso, mas tem uma péssima vida. Tem uma mensagem coerente com as Escrituras, mas incoerente com a sua própria vida. Por isso que aqui eu disse, a falha básica, uma das falhas básicas
é esse conceito de justiça deturpada. Ensina uma coisa, mas vive outra. Em segundo lugar, o conceito de ministério. Versículo 4. Jesus diz assim: eles atam fardos pesados e difíceis de suportar. E o que eles fazem com esses fardos? Põem sobre os ombros dos homens. Eles, porém, nem com o dedo querem movê-los. Fardo pesado, eles colocam sobre o ombro dos outros, mas eles mesmos nem com o dedo querem removê-los. Para os fariseus, o ministério significava dar leis para o povo e acrescentar ainda mais peso aos seus fardos. Em outras palavras, os fariseus eram mais severos com os outros do que com eles mesmos. Os fariseus ordenavam, mas não praticavam. Eram ditadores religiosos hipócritas, não líderes espirituais. Diferentemente de Jesus, a liderança de Jesus era a liderança pelo exemplo. Tudo aquilo que Jesus pregava, ele fazia primeiro. Tudo aquilo que ele ensinava, ele era o primeiro a praticar. Esse é o estilo, o verdadeiro conceito de liderança, é a liderança pelo exemplo. A pessoa só exige aquilo que ele faz primeiro. Já os fariseus exigiam o que eles não faziam, colocavam peso, colocavam fardo, aumentavam ainda mais a dificuldade para que os outros servissem, seguissem a Deus, e eles mesmos não tomavam nenhuma atitude nesse sentido. Jesus denunciou. Conceito de grandeza. Qual era o conceito deles? Versículo de número 5. Fazem todas as obras com qual finalidade? Serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios e alargam as franjas das suas vestes. Amam os primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeiras nas sinagogas. Amam as saudações nas praças e serem chamados pelos homens de Rabi, ou seja, mestre, mestre. Vós, porém, não quereis ou queirais ser chamados Rabi, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo, e todos vós sois irmãos. Então, eles tinham um conceito de grandeza: ser aplaudido pelos homens, serem ovacionados pelos homens, serem chamados de mestre pelos homens, sentar nos primeiros lugares, serem vistos, serem notados. Então, para os fariseus, está aqui, o conceito de sucesso significava reconhecimento e louvor dos homens. Não estavam preocupados com a aprovação de Deus. Usavam a religião para atrair a atenção para si mesmos, não para glorificar a Deus. Assim, lançavam mão até de ornamentos religiosos para demonstrar piedade. Eu falei aqui, aliás, a Bíblia, quem relata, eu apenas li, que eles traziam largos filactérios. O que são isso? Largos filactérios. Vamos ver. Os filactérios aí. Os filactérios. Não é língua estranha não, né? Filactério. Não é nome de fungo, de bactéria. Eram pequenas caixas de couro em que os fariseus guardavam as escrituras. Usavam essas caixinhas amarradas na testa e no braço, em obediência literal a Deuteronômio capítulo 6, versículo 8, e também capítulo 11, versículo 8. Lá diz para que nós, aliás, vamos lá no Deuteronômio. Quero mostrar para você como diz e a forma como eles interpretaram e aplicaram. Deuteronômio, primeiro capítulo 6, versículo 8. Vou começar no 7, aliás no 6, aliás no 5, aliás no 4, no 4. Aí já estão lendo em hebraico aqui, ó. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Está escrito aí no seu versículo 4 assim? É isso mesmo, Shema.
Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu poder. E estas palavras que hoje te ordeno, que é o Shema, é ouvir o Senhor, amar a Ele de todo o coração, estarão no teu coração. E as intimarás a teus filhos e delas falarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho e deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão e te serão por testeiras entre os teus olhos. Olha aí, atarás nas tuas mãos. Eles pegavam os filactérios, então enrolavam no braço, e testeiras entre os olhos. Aí colocava aqui a caixinha, ó, tá aqui, e enrolado no braço aqui. Trechos da palavra de Deus, enrolado no braço e na testa. Aí quem olhava, meu Deus, olha aquilo. O homem traz a palavra de Deus enrolada no braço, presa na testa, na mente. Eles trouxeram uma aplicação e uma interpretação literal. Quando Deus está falando, a meditação da palavra e fazer, agir, como fala da mão, agir em conformidade com a palavra, meditar, pensar, refletir, ser guiado, conduzido pela palavra. Mas olha o conceito dos fariseus. Eles trouxeram na aplicação literal, colocaram no braço, colocaram na testa, e as pessoas que os olhavam, meu Deus, aí tem compromisso com a palavra mesmo, olha lá, todo enrolado com a palavra, trazendo ela na mão, como esse aqui, trazendo na mão, trazendo na testa. Foi essa a interpretação que eles fizeram. Então, Jesus denunciou o uso dos filactérios, que são essas caixinhas e essas tiras de couro, porque Jesus sabia que por trás dessa atitude não havia um interesse de fato, de verdade, interior, de viver em conformidade com a palavra. Era só para mostrar para o povo que tinha compromisso com a palavra. Assim nós vimos hoje essas religiões assim extremistas, né? A pessoa se gaba o quê? Da veste, do cabelo, etc. Não estou condenando em hipótese alguma ou argumentando de forma negativa quem assim age. Se isto é o resultado do compromisso com o seu coração, glória a Deus pela sua vida. Por quem se veste assim, assado, usa o cabelo assim, usa o cabelo assado, anda assim, anda assado. Se isso é o resultado do compromisso interior, verdadeiro, genuíno, de um coração temente a Deus, glória a Deus pela atitude exterior, como resultado de um compromisso interior. Agora, se a atitude exterior é para demonstrar algo que no interior não é, farisaísmo, hipocrisia, mentira, condenável por Jesus. É essa a diferença que eu quero que fique clara aqui. Não estou pregando, dizendo contra quem a veste tem que ser sempre extremamente longa, cabelo sempre extremamente longo. Não estou pregando contra quem age assim. Até acho que devo, se é o resultado do coração dedicado ao Senhor dessa maneira, ok. Agora, se é só para mostrar para os homens e na verdade no coração não há, Jesus, o próprio Jesus, estava condenando os fariseus por tais atitudes. Vamos para o próximo. Aliás, dando continuidade aqui, os fariseus também pensavam que o status social era sinal de grandeza, de modo que buscavam os primeiros lugares na sinagoga e nos jantares públicos, como já li. A verdadeira grandeza encontra-se em servir aos outros, não em forçar os outros a nos servir. A verdadeira grandeza não pode ser criada, antes provém de Deus à medida que lhe obedecemos. A condenação de Jesus aos fariseus começa aqui no versículo de número 13. Mas ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, nem deixais entrar aos que estão entrando. Olha que dura crítica de Jesus aos fariseus. Ai de vós, escribas e também fariseus,
Vocês não estão entrando no reino dos céus e estão impedindo, atrapalhando a outros que entram. Então, aqueles que entram no reino versus aqueles que fecham as portas. Então nós temos aí o contraste que Jesus está delineando entre o discurso que ele fez no monte, lá no Sermão do Monte são os princípios do reino, e aqui nós temos a religião dos fariseus, o discurso dos fariseus. Lá no Sermão do Monte, Jesus falou sobre o pobre de espírito. Bem-aventurado o pobre de espírito, porque dele é o reino dos céus. Para os fariseus, ai de vós, escribas e fariseus, vocês não entram e nem deixam os outros entrar. Então eu fiz aqui esse contraste. Aqueles que entram, de acordo com Jesus, o pobre de espírito, o contrito, quebrantado de espírito, de coração, e aquele que é orgulhoso, vaidoso. O pobre de espírito entra no reino, mas o orgulhoso de espírito fica do lado de fora. E pior, ainda impede outros que entrem. No discurso de Jesus, o céu está aberto para a pessoa que é contrita e quebrantada de coração. E as portas do céu estão fechadas para o orgulhoso, vaidoso, soberbo de coração. E estes que assim são, além de não entrarem, ainda podem atrapalhar ou impedir a outros de entrarem. Ao ensinar tradições humanas em lugar da verdade divina, tira do povo a chave do conhecimento e fecham a porta da salvação. A gente já falou isso aqui em outra ocasião, que os fariseus, Jesus chamou-os de 2 vezes réu do inferno por fazer proselitismo. Aliás, eu vou falar aqui na sequência, né? Estou antecipando, daqui a pouco falo aqui, ó. Os que choram são consolados, os que destroem são condenados. Da onde que Jesus tirou isso? Versículo 14. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que devorais as casas das viúvas, sob pretexto de prolongadas orações, por isso sofrereis mais rigoroso juízo. Irmão, você já imaginou o que é isso aqui? Olha, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, vocês devorais as casas das viúvas. Eles entravam nas casas das viúvas sob pretexto de prolongada oração, mas era lá para devorar, arrancar, extrair dela dinheiro, recurso financeiro das viúvas. Eles usurpavam das viúvas sob pretexto de oração, de espiritualidade, ia lá orar e devoravam as viúvas que já estavam sofrendo por ser viúvas, estavam chorando, estavam contristadas por terem perdido um marido, né, um familiar próximo, o esposo, aqui no caso, e os fariseus se aproveitavam dessa fragilidade, entravam nas casas das viúvas, sob pretexto de oração, e roubavam as mulheres, devoravam. E aqui Jesus então faz o contraste. Enquanto lá no Sermão do Monte ele diz que bem-aventurado é o que chora, a viúva, já aqueles que destroem os que choram, se aproveitam dos que choram, usurpam daqueles que choram, esses serão condenados. Em vez de chorar por seus pecados e de lamentar pelas necessidades das viúvas, os fariseus se aproveitavam das pessoas e as roubavam. Usavam a religião com intuitos gananciosos. Será que tem gente que usa a religião com intuito ganancioso? Se aproveita do pobre, do que já está ali em dificuldade, e ainda assim o engana, usando a religião no seu discurso para roubar do pobre, da viúva, do que já não tem quase nada, e em alguns casos até nada mesmo. E ainda fala para a pessoa, não, mas é agora que Deus está te provando, faz um sacrifício aí, pega um empréstimo, pede um amigo, um parente, queima tudo na fogueira santa, a sua vida vai mudar, para pior. Ele fala fora do microfone, para pior, mas vai mudar. Os fariseus agiam assim, parece mentira, mas Jesus está denunciando esta prática. Na sequência, o humilde herda a terra, o orgulhoso herda
o inferno. As palavras de Jesus, no versículo 15: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de ter desfeito, o fazeis filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Um prosélito, está aqui, é alguém que se converte ao judaísmo. Os fariseus saíam em busca de membros para o seu sistema legalista, mas não conseguiam apresentar essas pessoas ao Deus vivo. Em vez de salvar as almas, os fariseus as condenavam. Se eles estavam caminhando para o inferno, quem os seguia para o mesmo inferno estava caminhando. Então, o proselitismo dos fariseus, que era converter pessoas de outras religiões para o judaísmo, era transformar essas pessoas em 2 vezes réu do inferno. Por quê? Porque as pessoas acreditavam que estavam salvas. É mais difícil você converter alguém que está perdido, mas que acha que está salvo, do que você converter alguém que está perdido e sabe que está perdido. Você prega para um perdido que tem consciência que está perdido, você tem mais chance de salvá-lo do que você pregar para um perdido que acha que está salvo. Vai ganhar um testemunho de Jeová para Jesus? Vai ganhar alguém que está numa seita dessa doida e acha que está salvo? Vai tentar ganhar. É mais fácil ganhar um perdido, que sabe que está perdido. Por isso, o proselitismo dos fariseus fazia com que estas pessoas fossem 2 vezes mais condenadas. Por quê? Justamente pelo fato delas acreditarem que estavam salvas, quando na verdade estavam perdidas. Fome de justiça versus ganância de bens. O versículo 16. Ai de vós, condutores cegos, pois que dizeis: qualquer que jurar pelo templo, isso nada é, mas o que jurar pelo ouro, olha aí onde entra a ganância, pelo ouro do templo, se alguém jurar pelo ouro do templo, esse é devedor. Insensatos e cegos, pois que é maior, o ouro ou o templo que santifica o ouro? E eles ainda diziam: aquele que jurar pelo altar, isso nada é, mas aquele que jurar pela oferta que está sobre o altar, esse é devedor. Olha a ganância deles. O que vale mais, o altar ou a oferta? Para eles, a oferta era mais santa do que o altar. O que vale mais, o templo ou o ouro do templo? Para eles, o ouro era mais importante do que o templo. Os fariseus estavam cegos para os verdadeiros valores da vida. Não buscavam a justiça de Deus, só desejavam conquistar benefícios para si mesmos. Criaram um sistema religioso que lhes permitia roubar a Deus e ao povo, e ainda assim manter uma boa reputação religiosa. Irmão, o sistema era bruto. Eles roubavam a Deus e o povo ainda se passavam por ótimas pessoas. Imagina, que sistema que eles criaram. Eles roubavam. Como roubavam a Deus? As ofertas que eram dedicadas a Deus, eles tomavam para si. Eles faziam comércio dentro do ambiente do templo. Quando nós vemos Jesus, por exemplo, virando a mesa dos cambistas e dos vendedores de pomba, o que eram os cambistas? Os cambistas, o que é fazer câmbio? É troca de moeda. O câmbio é trocar uma moeda por outra. Então tem a taxa do câmbio, o valor. Dentro do templo haviam cambistas, porque as pessoas que vinham, por exemplo, trazendo moedas estrangeiras, que era proibida o uso dessas moedas no interior do templo, mas eles chegavam na porta do templo e tinham cambistas. Se eles trouxessem a dracma, ou se eles trouxessem um denário, já tinha cambista para fazer a troca dessa moeda pela moeda que poderia ser usada dentro do templo. Tendo passado pelo cambista e recebido agora uma moeda que era permitida ser usada para negociação no templo, eles se deparavam com vendedores de pomba. As pombas eram usadas para o sacrifício. Então a pessoa comprava o sacrifício e depois entregava para o sacerdote para oferecer o sacrifício. Os sacerdotes, nesse caso aqui, os religiosos fariseus, lucravam lá na porta, no câmbio, lucravam vendendo as pombas e depois eram eles que recebiam a oferta para ser apresentado em sacrifício. Lucravam de novo. A lei dizia que o ofertante tinha que vir trazendo a oferta. O pecador que tinha que vir, seja lá de onde for, do norte, do sul, da Galileia, ou da região do Negueb, no extremo sul da Judéia, ou que viesse
de outra região, se fosse alguém da diáspora, um judeu que estivesse em outro canto do mundo, que precisasse vir ao templo, trazendo consigo o sacrifício para expiação do seu próprio pecado, um ato já de contrição, humilhação, reconhecimento da falha, quando ele está trazendo o sacrifício, dentro do sistema criado pelos fariseus, a pessoa não precisava passar por esse constrangimento de sair da sua casa levando o sacrifício, vinha com a mão no bolso, tranquilo, chegava na porta do templo, trocava a moeda, comprava o sacrifício, oferecia, estou perdoado, e saía bonito na fita ainda. É isso aqui que Jesus estava condenando. Olha o sistema que foi criado. Era benéfico para o pecador, ele não ficava constrangido, em hipótese alguma, não passava pelo constrangimento de ter o seu pecado, as pessoas saberem que ele estava em pecado, não precisava passar pela confissão, pela renúncia, pelo arrependimento. Os fariseus, por sua vez, ganhavam dinheiro com isso, e ainda eram vistos pelo povo como pessoas boas, acima do bem e do mal. Olha que sistema tenebroso que foi estabelecido, que é o que Jesus está denunciando e, naturalmente, condenando. Roubavam dessa forma a Deus e o mundo, o povo, e ainda tinham uma boa reputação religiosa. Obter misericórdia versus rejeitar a misericórdia. Versículo de número 20. Aliás, 23. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dais o dízimo da hortelã, do endro, do cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, preste atenção nisso aqui que Jesus vai falar agora. Deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. Vamos interpretar esse texto aqui. Jesus disse que os fariseus agiam assim. Traziam o dízimo da hortelã, fala aqui de outros, do endro, cominho, trazia o dízimo da coisa mínima. Se ele tinha lá uma plantação de endro, eles traziam o dízimo daquilo ali, mas desprezavam a justiça de Deus e a misericórdia. Eram dizimistas, mas que não tinham misericórdia. Eram dizimistas, mas que desprezavam a justiça de Deus. Qual foi a palavra de Jesus em relação ao dízimo? Jesus disse para eles pararem de trazer o dízimo? O que Jesus disse? Vocês devem fazer essas coisas, sem desprezar as outras, o juízo e a misericórdia. Então Jesus foi favorável à continuidade do dízimo, sem que haja, contudo, desprezo pela misericórdia, pela justiça divina, pela palavra de Deus. Então, bem-aventurados os misericordiosos, disse Jesus, estes alcançarão misericórdia. Os fariseus rejeitavam a misericórdia. A especialidade dos fariseus era se preocupar com coisas secundárias. Ao mesmo tempo que tinham regras para todos os aspectos da vida, deixavam passar as coisas mais importantes. Os grandes legalistas costumam ser assim, atentos para os detalhes, mas cego para os grandes princípios. Fica batendo sempre na mesma tecla daqueles detalhes, das coisas periféricas, das coisas mínimas, das coisas que não são tão fundamentais, mas eles passam por cima, fazem vista grossa, atropelam os princípios do reino, mas estão apegados ali aos detalhes. Não se incomodavam, eles não se incomodaram em condenar um homem inocente, Jesus, mas se recusaram a entrar no palácio de Herodes a fim de não se contaminar. Isso aqui é o ápice da hipocrisia deles. Para mim aqui é o ápice da hipocrisia.
foi no ato do julgamento de Jesus. Eles fizeram tudo, trabalharam a noite toda, de quinta para sexta, levaram Jesus a um julgamento ilegal, pagaram testemunhas falsas, compraram Judas para atrair Jesus, fizeram, perdoe-me aqui da expressão, é forte, mas não tem outra menor, fizeram um inferno. Se venderam ao inferno para conseguir condenar Jesus. No dia de levar Jesus diante de Pilatos, que era quem tinha autoridade romana para bater o martelo da crucificação de Jesus, Pilatos diz: então entra aqui para a gente julgar ele. Não, aí a gente não entra porque a gente não pode se contaminar. Se a gente entrar aí e o povo vê a gente aí dentro, aí se contaminaram, estão cerimonialmente impuros, porque entraram na casa de um gentil. Não, na casa, aí a gente não entra. O inferno já entrou aqui dentro, mas aí na sua casa a gente não entra não. Esse aqui é o ápice da hipocrisia deles. Eles não mediram esforços para comprar pessoas, mentirem, torcerem a lei, tudo aquilo para condenar Jesus. Mas na hora de entrar, não, aí não, porque a gente vai ficar cerimonialmente impuro, o povo vai ver, o que o povo vai pensar de nós, quando vir a gente entrar na casa de um gentil? A gente é santo. A gente não faz essas coisas não. A gente não entra em casa de gentil não. A gente é puro. O que você está achando da gente? São os ilegalistas. As escondidas cometem os pecados mais horrendos e abomináveis que se pode imaginar. Mas diante do povo, não, isso aí eu não faço não. Não, isso aí eu não, isso aí que Deus me livre, isso aí não. Isso aí jamais. Coração puro versus coração corrupto. Versículo 24, condutores cegos, coais mosquito e engolis um camelo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de iniquidade. Para o pessoal ver que eu estou comendo num prato limpo, eu limpo o lado de fora do prato, mas do lado de dentro já está cheio de imundície. Olha que purificação. Eu limpo o lado de fora do copo, mas do lado de dentro do copo. Esse era o conceito de pureza, de justiça, de religião dos fariseus. Tomavam cuidado de se manter limpo exteriormente, pois era a sua parte visível aos homens. No entanto, Deus vê o coração e quando olhou para dentro deles, viu apenas rapina e intemperança. D.L. Moody costumava dizer: se eu cuidar de meu caráter, minha reputação cuidará de si mesmo. Os fariseus viviam em função da reputação, não do caráter. Qual é a diferença? A reputação é o que os outros pensam a meu respeito. O caráter é quem de fato eu sou. Os fariseus estavam preocupados mais com o que os outros pensavam do que o que de fato eles eram. Não tem problema não ser, desde que os outros não saibam. Se eles pensarem que eu sou, está ótimo, ainda que eu não seja. Então eles não se preocupavam com o caráter, se preocupavam com a reputação. E Jesus veio pregar mudança de caráter. E a reputação? E se os outros verem? E se os outros souberem? O que eles vão dizer? Não importa, você precisa ser transformado de dentro para fora. Não importa o que os outros vão dizer, vão pensar, o que vão achar, a repercussão. Uma mudança interior precisa ser realizada. O fariseu Nicodemos procurou Jesus de noite, para que ninguém visse. Quando chegou lá, perguntou sobre vida eterna. Jesus disse: nasce de novo. Mas como é isso? Nem sei. Essa mensagem não é pregada lá entre nós fariseus, não? Que mensagem nova é essa? Nascer de novo? Nunca nem ouvi falar. Jesus olhou para ele: você é mestre, você é doutor em Israel e não sabe disso? Nunca nem ouvi falar. Mudança interior? Nascer de novo? Não sei o que é isso. O fariseu não sabe o que é isso. Não sabe o que é mudança de vida, mudança interior. Ele sabe o que é mudança de costumes. Ele sabe o que é mudança da parte exterior, para apresentar para a sociedade, para o povo, para a igreja, para líderes, seja lá para quem for. Mas mudança de caráter, ele desconhece. Pacificadores e perseguidos são filhos de Deus. Perseguidores são filhos do diabo. Disse Jesus aqui no versículo de número 27. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados,
Por fora realmente parece formosa. Aliás, aqui ainda é interior e exterior. Sepulcro caiado. 28 continua falando sobre isso. 29. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que edificais o sepulcro dos profetas e adornais os monumentos dos justos, e dizeis: se existíssemos no tempo de nossos pais, nunca nos associaríamos com eles para derramar o sangue dos profetas. Assim vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. O que eles faziam? Adornavam os túmulos, as sepulturas dos profetas que foram assassinados no passado, pelos antepassados dele. Então agora eles honravam os profetas mortos e diziam: se eu tivesse vivido na época dos meus pais, eu não teria matado Jeremias, não teria perseguido Isaías, jamais me levantaria contra Amós, jamais levantaria uma palavra contra Oséias, esses Miqueias, esses profetas de Deus, Elias. Se eu tivesse vivido naquela época, eu nunca teria feito o que os meus pais fizeram contra ele. E para demonstrar o meu respeito a eles, vou adornar aqui o sepulcro deles, o túmulo deles. E quem eram os profetas na época deles? João Batista, que eles perseguiram. Jesus, que eles não perseguiram dos passados porque não estava lá, mas os profetas do tempo deles, eles perseguiram. E Jesus pegou eles nessa contradição. Veja a contradição de vocês. De que tamanho são? Vocês mesmos estão dizendo que os seus pais fizeram isso. Vocês são filhos de assassinos de profeta. Vocês trazem um DNA de perseguidores e assassinos de profetas. Vocês fazem isso também. Fazia parte da tradição farisaica fazer melhorias e acrescentar adornos aos túmulos dos mártires, mas foram os pais deles quem mataram os mártires. Não os pais biológicos, mas principalmente os espirituais, os hipócritas do passado. Sempre existiram servos falsos de Deus no mundo, começando com Caim. Ao estudarmos esses ais trágicos proferidos por Jesus, entendemos por que os fariseus eram seus inimigos. Jesus enfatizava seu interior, enquanto eles se preocupavam apenas com o exterior. O Senhor ensinava o desenvolvimento de uma vida espiritual com base em princípios, enquanto eles se concentravam em regras e normas. Jesus media a espiritualidade em termos de caráter. Gente, isso aqui é importantíssimo. Espiritualidade é caráter. Essa é a medida, a régua que Jesus usa para medir se uma pessoa é espiritual ou não, é o seu caráter. Quando Deus, a gente já tratou disso aqui também em outras ocasiões, quando Deus vai elogiar o seu servo Jó como um referencial de servo a ser imitado, a ponto de Deus entrar em um conflito direto com Satanás pela pessoa de Jó, e Deus demonstrar total confiança na pessoa de Jó. As características que Deus exalta em Jó são características inerentes ao seu caráter: reto, íntegro, temente a Deus, que se desviava do mal. Caráter, uma pessoa reta, uma pessoa íntegra, caráter. A medida da espiritualidade, ela está diretamente relacionada ao caráter, enquanto os fariseus mediam em termos de atividade religiosa. E às vezes a gente continua caindo nessa pegadinha, se enganando dessa maneira. Tem visibilidade, está continuamente no púlpito, está com uma agenda cheia, tem atividade religiosa em demasia, é espiritual. Não tem atividade religiosa em demasia, não assume púlpito, treme para pegar no microfone, não sabe nem... Ih, coitado desse irmão aí, ó. Coitado desse irmão aí, ó. Não prega, tadinho dele, não prega, canta mal. A gente mede espiritualidade dessa maneira. Não, aquele lá é espiritual, olha lá, pregou ontem, pregou anteontem, semana passada, pregou de novo, daqui para ainda tem mais um monte. Esse aí, pelo amor de Deus, esse é espiritual. Olha as atividades religiosas. Olha quanto de compromisso ele tem, responsabilidades que ele... Esse é espiritual.
A medida da espiritualidade, ela não está vinculada às atividades religiosas. Definitivamente não. Jesus ensinava a humildade e o serviço sacrificial, mas os fariseus eram orgulhosos e usavam o povo para cumprir seus propósitos. A vida santa de Jesus expôs a piedade artificial e a religião superficial deles. Em vez de saírem das trevas, os fariseus tentaram destruir a luz e fracassaram. Jesus está pregando uma mensagem mostrando que eles estão nas trevas e chamando eles para a luz. Ao invés de virem para a luz, eles preferiram tentar destruir a luz para continuar nas trevas. Jesus falou sobre isso principalmente quando curou um cego de nascença. E os fariseus ficaram completamente perturbados pelo fato da cura ter ocorrido no dia de sábado. Foram até os pais do cego disseram: ele tem idade, pergunta para ele. Os fariseus foram até o cego, perguntou a ele: é verdade que você foi curado? Sim. Você nasceu cego? Sim. Foi curado? Foi. Quem te curou? Um homem chamado Jesus. O que você diz dele? Eu não sei. Sei que eu era cego e agora vejo. Ele é de Deus? O cego falou para você: eu me admiro vocês. Vocês dizem que são de Deus e não sabem se o homem é de Deus. Agora, desde que o mundo é mundo, já se ouviu falar de que um cego de nascença tenha sido curado? Aí os fariseus ficaram nervosos com ele: você é nascido todo em pecado e quer ensinar a nós que somos fariseus? Aí depois que eles saíram, Jesus, no discurso dele, ele disse assim: eles são mais cegos do que esse cego. Como assim? Porque esse cego reconheceu a sua cegueira e o milagre se fez na vida dele, agora ele vê. Aqueles lá são cegos que não querem reconhecer a cegueira, querem continuar na escuridão. Mais uma vez a gente volta com essa realidade. Se a gente não reconhece a nossa necessidade de sair das trevas para a luz, a gente vive nas trevas achando que está na luz. Como os fariseus. Vive nas trevas achando que está na luz. Jesus condenou isso daí de forma veemente. Ai de vós, escribas e fariseus. Bom, vamos adiantar. Isso aqui era apenas a conclusão da semana passada do registro feito por Mateus no seu livro do Evangelho de Jesus. Hoje o assunto, já são 8h30, mas a gente começa agora a falar de Marcos. Aliás, eu não sei nem porque eu peguei, né? Eu disse a vocês que a gente não vai ter tempo aqui de ler o conteúdo do material, mas só para que você observe aí na página 18, eu trago aí o autor, falo um pouco sobre Marcos, o tema, para quem foi escrito, o versículo-chave que aqui no slide está, um esboço de todo o livro, a visão panorâmica do Evangelho segundo Marcos. É isso que nós temos registrado aí no material. Aqui eu vou trazer os destaques. Você sabe que o Evangelho escrito por Marcos foi dirigido aos romanos. Jesus é apresentado como servo. Por isso o texto, ou o versículo-chave é esse ali, ó. O Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir. Essa é a palavra-chave em Marcos. Servir, servir, servir ao limite. Servir a ponto de dar a vida em resgate de muitos. Então esse é o versículo-chave de Marcos. E a palavra-chave é servir, serviço, servo, servindo. Jesus é apresentado como servo. O livro de Marcos ocupa-se em registrar mais o que Jesus fez do que o que disse. Temos, portanto, um registro muito dinâmico das ações de Jesus. Você vai observar no livro de Marcos, palavras que Marcos usa muito logo, essa palavra e logo, e saindo dali, logo foi para não sei para onde, e retornando, e dali passou adiante, e foi, e veio e tal. É o evangelho do servo, que trabalha continuamente, incansavelmente até diria, sem parar, é o servo. Discursos, mensagem, pregação, Marcos não se atém muito aos sermões,
Ele está preocupado com as atividades do servo. É o evangelho do servo. Então tem uma dinâmica muito maior, uma velocidade, uma agilidade. Apenas 16 capítulos, dos 4 livros do evangelho, é o menor, porque é mais dinâmico, mais direto, mais objetivo. A gente vai perceber isso, essa tônica ao longo de todo o livro. Desta forma, estudando a mensagem de Marcos, somos convocados a vivermos um cristianismo prático, vivencial, experimental. É prática na veia, faz isso, faz aquilo, serve aqui e logo vai para ali e volta e vai. Então, o desafio que Marcos apresenta é o desafio de imitarmos este modelo de servo de Jesus. Então, vamos estudar aí o livro do servo fiel. Para quem quer aprender a ser servo, Marcos é a pedida ideal, porque é o registro do servo. Eu vou pegar aqui só o texto de Filipenses. Claro, não foi escrito por Marcos, foi escrito por Paulo, mas Paulo fala daquilo que Jesus realizou enquanto servo. Está aqui no original só para estar à disposição dos irmãos depois, é porque eu quero trazer uma palavra aqui que é a mais importante nesse versículo. Ele diz assim, mas a si mesmo se esvaziou, que é o que é nós já estudamos isso lá em Cristologia, tomando morfê forma de doulos, ou doulos, servo. Mas que servo é esse aqui, doulos? É escravo. É um servo que não tem direito, é um servo que abre mão do seu direito. Então, o servo, no hebraico, que é esse aqui, abdi, mas o grego, que é o utilizado por Marcos, é o doulos, escravo voluntário, um escravo doméstico. Vamos analisar aqui a vida de doulos de Jesus, de servo, de escravo voluntário. Escravo aqui no sentido da vontade de Deus. Ele estava preso, acorrentado à vontade do Pai. Ele abriu mão totalmente da sua própria, até na hora da morte. Ele apresentou a vontade dele. Se for possível, passa este cálice. Mas como eu não tenho vontade, seja feita a tua. Qual era a vontade do Pai? Não é passar o cálice, é que você beba a morte de cruz. Então, esse é o servo que abre totalmente, plenamente mão da sua vontade. Ele foi oprimido e afligido, profetizou Isaías, mas não abriu a sua boca. É um servo que não abre a boca. Como o cordeiro foi levado ao matador e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, não abriu a boca. O servo não abre a boca para reivindicar, para exigir, para reclamar, para murmurar, para dizer eu não aceito, não quero que seja assim, não, assim não, se for assim eu não quero, se for assim eu estou abandonando tudo, eu estou indo embora, tem que ser como eu quero. Não, servo não tem vontade, não tem querer. Esse é o modelo que Jesus apresenta de servo. Ovelha muda perante seus tosqueadores. O Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. É o servo que Deus escolheu lançar sobre ele os pecados de todos nós. E ele faz o quê? Aceita. Toma sobre ele os pecados de nós todos, de todos nós, e vai até a cruz. Ele foi ferido pelas nossas transgressões. Ele foi, olha irmão, essa expressão, moído pelas nossas iniquidades. As nossas iniquidades levaram Jesus a ser ferido e também moído. No livro de Marcos, somos desafiados a seguir o exemplo de servo que nos deixou o nosso mestre por excelência. Quem quer aprender a ser servo aí como Jesus? Pensou 2 vezes, 3, pensa bem. Repete a pergunta, eu não entendi direito, eu estava... Quem está disposto, a ser servo, como o nosso mestre por excelência, Jesus. Achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo,
sendo obediente ao modelo de servo, até a morte, obediente até a morte, e morte de cruz. O que ele diz para nós quando ele escreve para a igreja lá, quando na ilha de Patmos, João recebe a visão do Apocalipse, e é dirigida a mensagem, carta às igrejas, e a uma das igrejas ele diz: ser fiel seja obediente até a morte. Por que ele exige fidelidade até a morte? Porque ele foi. Tudo aquilo que ele exige, ele fez primeiro. Seja obediente até a morte. Ele foi obediente até a morte. Seja fiel até a morte. Ele foi fiel até a morte. Cada um deve levar a sua própria cruz. Você trouxe a sua hoje, ou... Aí tem aqueles mais engraçadinhos: não, ela está em casa fazendo janta. Outro dia desse eu vi um aí, traz aí a sua... Joga os seus problemas aqui no altar. Aí o camarada vai e joga. Mas isso não é essa cruz, não. Isso aí é bênção. Deixa eu completar a frase para não deixar em aberto. De que cruz Jesus está falando? Vamos falar da cruz aqui, ó. Tome sua cruz e siga-me. Quem nunca viu também essa imagem aqui, né? O pessoal carregando a cruz, chega na reta final, usar a cruz para atravessar o abismo, e o cidadão que veio cortando as partes da cruz ao longo da jornada. E agora? Como é que eu atravesso? Eu vim cortando as partes, os pedaços da cruz, para a cruz ir ficando mais leve. Agora, na hora que eu mais precisei da cruz, se alguém quiser, veja que não é obrigação, não é imposição. Você quer? Se quiser vir após mim, pode vir. Basta, primeiro, negar a si mesmo. Segundo, tomar a sua cruz. E finalmente, vem, siga-me. Mas não siga-me sem ter tomado a cruz, e não tome a cruz sem ter negado a si mesmo. Quer vir após mim? Irmãos, por que tem gente que vai e abandona? Vai, abandona. Não negou a si mesmo, não tomou a cruz, está seguindo Jesus sem ter passado pela autonegação, sem ter assumido a sua cruz. Isso aqui é o convite ao discipulado. Negar a si mesmo não significa odiar a si próprio ou rejeitar o básico de que precisamos para viver, mas entregar o controle de nossa vida totalmente a Cristo. Negar a si mesmo, isso aí, ó, você podia tirar uma foto aí, um print disso aqui, para você nunca esquecer. Negar a si mesmo é ser desprovido, se despir, se esvaziar de todo sentimento faccioso, inveja, vaidade, ciúme, avareza, soberba, concupiscência da carne, lasciva, ira, desejo de vingança, vícios e outros sentimentos abomináveis ao Senhor. Negar a si mesmo é se esvaziar de tudo isso, dizer não para tudo isso que você quer abrigar. O eu quer abrigar, mas para seguir a Jesus tem que se esvaziar, tem que negar. Negar a si mesmo é isso aí. Tomar a cruz é assumir o compromisso definitivo com o Evangelho de Cristo. É o arrependimento, a conversão, o abandono do pecado, é entregar-se à inteira dispensação do Senhor, cumprindo os mandamentos de Cristo e fazendo a vontade do Pai. Tomar a cruz é entrar pela porta estreita, é estar morto para as suas próprias vontades. Alguém que está disposto a assumir todos os compromissos para que seu viver cristão seja completo. Isso aí, ó. Já disse Paulo, né? Ficou em amarelo ali, não dá para ver bem. Mas Paulo disse: já estou crucificado com Cristo. E vivo não mais eu, ou seja, neguei o meu eu, morri, estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, Cristo vive em mim. É isso aí, ó. Você pegar o seu velho homem, crucificá-lo com Cristo. Crucificado com Cristo, pega o seu eu, pendura ele na cruz,
crucifica ele com Cristo. Isso aqui é o discipulado, irmãos. Isso é o convite para o discipulado. Você quer ver? Apesar de eu recorrer aqui agora a um outro evangelista, mas só para que você tenha uma ideia, Lucas, no capítulo 14, abra sua Bíblia em Lucas 14. A partir do versículo 25. Lucas 14, 25, ele diz assim: ora, ia com ele uma grande multidão, e voltando-se, disse-lhe, imagina, você caminhando e uma multidão te seguindo, uma multidão. Aí tem gente que é tentado a dizer para a multidão só o que a multidão quer ouvir, para garantir a permanência da multidão. Só que Jesus para, a multidão está seguindo ele para, olha para a multidão, e o que ele vai fazer? Ele olha para a multidão e diz assim: se alguém vier a mim, e não aborrecer pai, mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Em outras palavras, tem uma multidão que está me seguindo, mas tem gente aqui que está perdendo tempo, porque se você está vindo sem ter negado, renunciado, então, para poupar o seu tempo e vocês poupar o meu, é o seguinte: venha a mim, mas tenha disposição. Ele diz aqui, de aborrecer. Aborrecer significa amar menos. Se tiver que escolher entre o pai e Jesus, Jesus, entre a mãe e Jesus, esse é o sentido do aborrecer. E qualquer, 27, que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu apóstolo. Não é isso que está aí? Não pode ser pastor, não pode ser apóstolo, evangelista, sei lá, reverendo. Não pode ser discípulo. Pode nem começar. Se não tomar a cruz, não pode nem se matricular na escola de Jesus, ser discípulo. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer conta dos gastos para ver se tem condição ou com que acabar? E ele vai. Para quê? Para que não aconteça de depois de haver posto os alicerces, não podendo acabar, todos que virem começarem a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo à guerra pelejar com outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000? De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Por que ele usou o exemplo da torre e do rei que está em guerra? Ele está convidando a você pensar nos custos de ser discípulo. Não toma decisão assim de qualquer maneira, não, pela emoção. Tem pregador que quer convencer pela emoção, levar a pessoa à emoção, para que ela tome uma decisão na emoção. Jesus, não. Pensa primeiro. Para que você não faça como alguém que vai construir uma torre, e aí, eu vou construir, aí lança os ali, agora não consigo terminar. E aí o que acontece? Os outros passam e começam a rir dele. Lançou o fundamento e não teve condição de terminar. Ou como o rei que diz: eu vou sair para a guerra contra o outro rei, mas você não sabe se com o exército que você tem condição de vencer o outro, e vai para a batalha, é derrotado, vira aí motivo de escárnio. Então, pensa primeiro se você vai conseguir levar até o final essa sua decisão. Quer ser discípulo? Pensa primeiro, você vai conseguir levar até o final a decisão que você está tomando aqui hoje? Senão é melhor nem tomá-la, para você não parar no meio do caminho e os outros parar. Eu não falei que era fogo de palha? Disse que era crente, era isso, era aquilo, olha aí, no mundo aí de novo. Sabia, não ia passar disso. Quantos estão nessa situação? Jesus disse: pensa antes, para não começar sem ter condição de acabar, fica pelo meio do caminho e vira motivo de escárnio dos outros. Se não tem disposição de negar, e aí ele fecha dessa maneira: assim, pois, o 33, qualquer de vós que não renuncia a
tudo quanto tem, se não está disposto a renunciar a tudo, não pode ser meu discípulo. Estamos falando do servo. O servo renuncia a tudo, abre mão de tudo. Não tem vontade, não tem querer, não tem o eu. Ele deposita tudo aos pés de Jesus. Quem manda é Ele, quem domina é Ele. Não é do meu jeito, é do dele. Não é o meu querer, é o dele. Não é onde eu quero, é onde Ele quer. Não é como eu quero, é como Ele quer. Eu sou servo. Assim que Jesus agia em relação ao Pai, assim que nós devemos agir em relação a Ele. Precisamos pensar, eu tenho condição de fazer isso? Será que eu consigo assumir esse compromisso e levá-lo até o fim? Não se assuste. Esse compromisso é um compromisso nosso de cada dia. Eu recomendaria que estivesse presente nas suas orações diárias esta petição. A cada dia diga: me ajuda a vencer hoje o meu eu, minha carne, o meu ego. Se chegar ao final do dia você venceu, agradeça. Comece o outro dia pedindo graça de novo para vencer no outro dia. É o desafio nosso de cada dia. Você não vai falar aqui hoje para vencer daqui a 10 anos. É cada dia, é cada dia, é cada dia. Essa submissão tem que ser diária. Venci hoje, amanhã é outro desafio, na outra semana, no outro mês, no outro ano, e assim sucessivamente. Jesus impôs 3 condições para o verdadeiro servo: entregar-se inteiramente a Ele, identificar-se com o seu sofrimento e morte, segui-lo em total obediência para onde quer que Ele conduza. Então Jesus convoca discípulos para o seu colégio apostólico. Nós vamos falar aqui, depois do intervalo, nós vamos falar aqui sobre a eleição dos 12. Falta 15 para as 9. Vou ter que dar uma parada agora aí, para nós retornarmos às 21 horas, falando da eleição dos 12. Quais são os critérios que Jesus utiliza para escolher os seus discípulos? Como Jesus escolheu os 12? Para que Jesus escolheu os 12? Os critérios que ele utilizou. Daqui a pouco, depois do intervalo, a gente retorna então falando sobre a eleição dos 12. Prosseguindo aí no nosso estudo do Evangelho do Servo, vou falar agora um pouco sobre a eleição dos 12. Ô Márcio, vai falar de eleição agora? Não, não é essa. Marcos, capítulo 3, versículo 13, está aqui, ó. E subiu ao monte, e chamou para si os que ele quis, e vieram a ele, e nomeou 12, para que estivessem com ele, e os mandasse a pregar, e para que tivessem o poder de curar os enfermos ou as enfermidades, e expulsar os demônios. Aí vem a lista: Simão, a quem pôs o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, irmão de Tiago, os quais pôs o nome de Boanerges, que significa filhos de trovão. André e Filipe, e Bartolomeu, e Mateus, e Tomé, e Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, e Simão Zelote, e Judas Iscariotes, o que o traiu. Quando comparamos as 3 listas, temos a impressão de que os nomes encontram-se dispostos de 2 em 2. As 3 vezes que aparece a lista dos 12, sempre aparecendo de 2 em 2, com um detalhe que eu te mostro aqui ao final. A lista é sempre assim: Pedro e André, Tiago e João, Felipe e Bartolomeu, que tinha o nome de Natanael, ou nome grego, Tomé e Mateus, Levi, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, que é o Judas não Iscariotes, Simão o Zelote e Judas Iscariotes. Uma vez que Jesus enviou seus apóstolos em pares, essa parece ser a forma lógica de relacionamento. O outro detalhe é que Judas é sempre o último da lista. A diferença entre os discípulos e os apóstolos. Sabe qual é a diferença entre discípulo e apóstolo? Primeiro, o discípulo vem do grego mateteo, que significa um aprendiz que segue preceitos e instruções. Já o apóstolo é alguém comissionado a realizar uma tarefa oficial.
O discípulo é alguém que vem para aprender. O apóstolo é aquele que é enviado para ensinar. Então, é claro que para ser apóstolo, primeiro precisa ser discípulo. Tem gente que não entende isso não, mas... Jesus passou a noite toda em oração antes de selecionar esses 12 homens. Está escrito lá em Lucas. Lucas traz esse detalhe no capítulo 6, versículo 12. Deixa eu ver, não coloquei aqui não. Vou ler como está aqui. Lucas 6. Acho que isso aqui é importante destacar. E aconteceu, Lucas 6,12, que naqueles dias subiu um monte a orar, e passou a noite em oração a Deus, e quando já era dia, chamou assim os seus discípulos. Jesus passou a noite toda em oração, para escolher os seus discípulos. Então, antes de selecionar os 12, orou a noite toda. Quando os escolheu, tinha em mente os 3 propósitos: treiná-los por meio de seu exemplo pessoal e de seus ensinamentos, enviá-los para pregar o Evangelho e dar-lhes autoridade para curar e para expulsar demônios. Então, a finalidade da escolha dos 12. Primeiro, isso aqui, eu destaquei também. Ele escolheu quem ele quis, nomeou 12 para que estivessem com ele. Primeiro precisava passar tempo com ele, para depois enviar a pregar e depois dar-lhes poder e autoridade sobre enfermidades e sobre os demônios. Então está aqui esse tríplice propósito. Assim, quando Jesus voltasse para junto do Pai, esses 12 homens estariam preparados para prosseguir seu trabalho, além de serem capazes de treinar outros a dar continuidade ao ministério depois deles. Sabemos que Judas não aproveitou essa oportunidade. Importante destacar que a obra da salvação Jesus Cristo a realizou sozinho, mas o testemunho dessa salvação é transmitido por pessoas que receberam o chamado e experimentaram dessa salvação. Jesus, o servo fiel, continua precisando de servos fiéis para levar a sua mensagem. Tem alguém aqui que se candidata para ser servo fiel e levar a mensagem adiante? Está precisando, hein? A seara é grande, ceifeiro continuam poucos. Mas o que fazer para ser um servo aprovado? Quem quer saber? O que precisa ser feito para ser um servo aprovado? Então, vamos aprender a servir com o servo perfeito. É o que Marcos apresenta, Jesus, o servo perfeito. Marcos 10, 35 em diante. Aproximando-se dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo, ou aproximaram-se: Mestre, queremos que nos faça o que pedirmos. Olha que pressão, hein? Tem crente que tem coragem de orar assim, né? Senhor, eu quero que o Senhor faça o que eu vou pedir agora. O quê? E ele lhes disse: que quereis que vos faça? E eles lhe disseram: concede-nos que na tua glória nos assentemos um à tua direita e o outro à tua esquerda. Olha o pedido. E nós não aceitamos não como resposta, hein? Está determinado. Eu exijo que na tua glória um assenta à direita e outro à esquerda. Como tantos hoje em dia, os discípulos seguiam exemplos errados. Em vez de imitarem a Cristo, eles continuavam com aquela coisa do antigo homem, do velho homem, de admirar a glória e a autoridade dos governantes romanos, homens que amavam a fama e o poder. Eles ainda estavam contaminados com esse vírus do gigantismo humano, de querer ser notório, ser visto, ser aplaudido. Então eles pediram que Jesus concedesse a eles esse status, essa condição de fama, de nome. Esse era o conceito deles: servir para ser grande. Jesus vale-se desse momento para ensinar-lhes o verdadeiro conceito de grandeza. Veja aqui: quem deseja ser servido, primeiro precisa aprender a servir. O conceito de grandeza não é quantas pessoas te servem,
Mas você serve a quantos? As pessoas, hoje em dia, muitos líderes têm esse conceito. Líderes, pastores, presidentes de igrejas, pastor, presidente de convenções, de ministérios. Eu tenho tantas pessoas na cabeça dele que servem a ele. Mas o conceito certo de grandeza é quantas pessoas que eu, como líder, tenho a responsabilidade de servir, de visitar, de cuidar, de alimentar espiritualmente com a palavra. Então, a quantos eu sirvo? Porque dentro dessa perspectiva de servidor, servido na igreja, quem é servido é o povo, quem serve é o obreiro que serve o povo, o líder que deve servir a igreja não existe para o líder existe para servir a igreja. Jesus não deu igreja para pastores, Jesus deu pastores para a sua igreja. Para quê? Com a finalidade de que ela seja aperfeiçoada, de que ela seja alimentada, que ela seja adornada. Então, na relação de servo e servidor, quem é que serve aqui? É o líder. Ele que é o líder, e quem é servido, aliás, de serve e de quem é servido. Quem é servido é a igreja. Então, quem deseja ser servido, primeiro precisa aprender a servir. E Jesus já dá essa lição. Mas Jesus, chamando a si, disse-lhes: sabeis que os que julgam ser príncipe das gentes, delas se assenhoreiam, e os seus grandes usam de autoridade sobre eles. Mas entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, será vosso serviçal. Qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Servir, a palavra-chave, servir. A grandeza mede-se pelo serviço. Você serve muita gente, ajuda muita gente, aconselha muita gente, discipula muita gente, ora por muita gente, aconselha. É serviço ao outro. Não é as pessoas que te servem, mas a quantos você serve. E aí é que está a grandeza. Deus mostra claramente nas Escrituras que todo indivíduo precisa ser um servo fiel antes de Deus elevá-lo a governante. Foi o que aconteceu com José, Moisés, Josué, Davi, Timóteo e até mesmo o próprio Jesus. Ele se humilhou até a morte de cruz, pelo que Deus Pai o exaltou. Primeiro ele desceu, depois Deus o exaltou. Primeiro o serviço. Nós estamos aqui hoje, na condição de igreja que somos, nessa terra, na nossa peregrinação, servindo a Jesus. Quando por ocasião do arrebatamento, que a igreja for arrebatada ao céu, após passar pelo tribunal de Cristo, quando nos assentarmos na sala do banquete para participarmos da boda do Cordeiro, quem é que vai nos servir? Quem é que vai nos servir lá? Jesus. Você quer ser servido por Ele lá? Sirva Ele aqui. Ele vai servir lá aqueles que serviram Ele aqui. Então nós somos servos aqui, para ser servido por Ele lá. A menos que sejamos capazes de obedecer a ordem, não teremos direito de dar ordens. Antes de exercer a autoridade, é preciso saber o que significa estar debaixo de uma autoridade. Se Jesus Cristo seguiu esse modelo para realizar a sua grande obra de redenção, certamente não há outro modelo a seguir. Então, serviço, grandeza é serviço. O Evangelho, segundo escreveu Marcos, ensina o tempo todo isso. Jesus é o servo. A grandeza de Jesus reside na sua capacidade de estar o tempo todo se entregando, se dedicando, se doando. Até quando houve o episódio da multiplicação dos pães e dos peixes, Jesus tinha acabado de receber uma notícia da morte horrenda de João Batista, que havia sido decapitado. Quando Jesus soube disso, ele procurou ir para um lugar ermo, para um deserto, para estar sozinho. Ele estava triste, queria um momento pessoal de reflexão. Daí a pouco, quando ele levanta os olhos, uma multidão já estava junto dele. Então, entre você ficar recluso por causa de um sentimento de dor, de perda,
de tristeza, de angústia e uma necessidade de uma multidão diante de você, Jesus deixou de lado até mesmo a sua tristeza para atender a multidão. Os discípulos, a mente dos discípulos: despede a multidão, manda esse povo embora. Jesus diz: não vamos mandar ninguém embora, pelo contrário, vocês vão dar eles de comer. Essa é a grandeza, é cuidar dos outros, se dedicar. Às vezes a vontade é: manda esse povo embora. Só que Jesus: você não vai mandar ninguém embora, você vai cuidar de todos eles. Enquanto o último não for alimentado, ninguém vai embora. Você vai cuidar. Essa é a grandeza, o serviço. A fonte de energia do servo. Isso é um segredo que acho que ninguém aqui sabe. Vai descobrir agora. Aonde residia o poder, a energia, essa força do servo Jesus. De todas as atividades intensas do ministério de Jesus, sem dúvida a mais marcante de todas era a vida de oração contínua do servo. Tem gente que acha que orar não é trabalhoso. Aliás, eu não conheço um trabalho mais árduo do que a oração. A oração de verdade é um trabalho árduo. Jesus sabia disso. Marcos 1,35. Vamos dar uma olhada na vida de oração de Jesus. Levantando-se de manhã muito cedo, estando ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto, e ali orava. Marcos 6,46. E tendo-os despedido, foi ao monte para orar. Depois que passava o dia todo trabalhando, alimentando o povo. E agora? Vou para onde? Pizzaria, churrascaria, franguinho? Orar. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. E aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Porém ele retirava-se para os desertos e ali orava. A primazia da oração no ministério terreno de Jesus. De uma feita estava Jesus orando em certo lugar. Eu vou recorrer aqui a Lucas para a gente pegar esse texto. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou os seus discípulos. Você imagina a cena: Jesus está orando e os discípulos olhando Jesus orar, e admirado, boquiaberto, vendo Jesus orar. Quando Jesus terminou, diz aqui, de uma feita estava Jesus orando, certo? Quando terminou, um dos discípulos chegou perto: ensina a gente a orar desse jeito, ensina-nos a gente tem que orar pedindo Jesus para nos ensinar a orar. Eu falo um pouco sobre isso aqui no capítulo 2 do Igreja Divorciada do Calvário, né? Igreja Divorciada do Altar da Oração. Eu falo um pouco sobre isso. Aliás, Leonardo Ravenhill, ele fala também que o maior desejo da vida dele era esse aqui: ter podido ver Jesus orando. Ele queria poder contemplar aquele relacionamento de Jesus, né, do Filho com o Pai, como que era, a primazia da oração. Deixa eu apresentar isso aqui. Costumamos pensar em João Batista, só para que você entenda por que eu vou me referir a João Batista, porque os discípulos pediram que Jesus ensinasse-os a orar, como João, esse João aqui é o Batista, ensinou os discípulos dele. Os discípulos de Jesus pediram que Jesus os ensinasse, assim como João Batista ensinou aos seus discípulos. Logo, fica claro que João Batista era um homem também de oração. E aí por isso que eu trouxe. Costumamos pensar em João Batista como profeta e mártir, mas os discípulos de Jesus lembravam-se dele como um homem de oração. João foi um bebê extraordinário que recebeu o Espírito Santo antes mesmo de nascer, e ainda assim precisava orar. Teve o privilégio de apresentar o Messias a Israel, no entanto, precisava orar. Jesus disse que João foi o maior dos profetas, e mesmo assim, João dependia da oração. Se a oração era algo tão vital a um homem com todas essas qualidades,
quanto mais não deve ser para nós, que não temos esses mesmos adjetivos. Os discípulos de João precisavam orar, e os discípulos de Jesus queriam aprender a orar como ele orava. Não pediram ao mestre que lhes ensinasse a pregar, não pediram que lhes ensinasse a fazer grandes sinais, antes lhe pediram que os ensinasse a orar. O maior argumento em favor da primazia da oração é o fato de que Jesus era um homem de oração. Os discípulos sabiam que ele se retirava com frequência para orar sozinho e desejavam aprender com ele o segredo do poder espiritual. Se Jesus Cristo, o Filho perfeito de Deus, dependeu da oração quando encarnado, nós dependemos muito mais. A oração eficaz é a provisão para todas as necessidades e a solução para todos os problemas. Assim, a recomendação bíblica para nós cristãos é qual? É essa aqui, ó. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, orai sem cessar. Jesus foi um servo perfeito, porque a base da energia, a fonte de energia dele, era a dependência que ele nutria do Pai, e isso era explicitada na sua vida de oração. A pessoa que ora, ela mostra dependência. A pessoa que realiza qualquer coisa sem orar, é como se ela estivesse dizendo: eu consigo fazer isso sem Deus. Eu vou pregar e não oro, eu não preciso de Deus. Eu vou cantar e não oro, não preciso de Deus. Eu vou fechar um negócio, não oro, não preciso de Deus. Eu vou fazer uma compra, não oro, não. Eu vou tomar uma decisão, não oro. Eu estou dizendo: eu posso fazer isso sem Deus, não preciso orar. Agora, quando eu vou fazer tudo e antes de fazer qualquer coisa eu oro, eu estou dizendo: eu não consigo fazer nada sem Deus. Eu não consigo dar um passo sem Deus. Eu preciso da direção de Deus para tudo, para tomar das mais simples às mais complexas decisões, das coisas mais triviais às coisas mais extraordinárias. Eu preciso da direção, da orientação, da confirmação interior, da paz que o Espírito pode me dar, que eu alcanço na oração. Então, isso aqui é uma declaração, irmão. A oração é uma declaração de dependência. A pessoa que ora, ela está dizendo o tempo: eu dependo, eu preciso, eu não sei, eu não tenho, eu não consigo, eu não posso. A oração, ela é vital para o verdadeiro servo, porque o servo reconhece que sem o seu Senhor ele não pode, ele não consegue. Irmãos, precisamos voltar. Eu volto a bater nessa tecla, e hoje, com a graça de Deus, teremos essa oportunidade mais uma vez, como em semanas anteriores, de dedicar tempo à oração. Precisamos, é a necessidade nossa, é vital, carecemos disso. Sabe por que eu digo isso? Eu, assim como, não sei se todos, mas talvez muitos de vocês, eu, assim como muitos de vocês, conheço pregadores carnais. Conheço, tem mais alguém que conhece algum pregador que é carnal? Você conhece algum cantor, cantora carnal? Pastor, líder de igreja, dirigente de congregação carnal? Você conhece algum homem de oração que é carnal? Quem conhece algum homem de oração que é carnal? Estou falando de oração, não estou falando de Pai Nosso que está no céu, sem ficar dizendo. Mulher de oração, é do ciclo de confusão. Eu estou falando de oração que é carnal. Porque a oração mata a carne. Às vezes as outras atividades alimentam a nossa carnalidade se não vigiarmos. A exposição na pregação pode alimentar minha carnalidade. A exposição na hora de cantar pode alimentar minha carnalidade. A exposição na hora de liderar, de presidir, pode alimentar minha carnalidade. Como é que eu mato a minha carnalidade? A oração. A oração. Por que temos muitos crentes carnais? Porque temos crentes que não oram. Oramos pouco.
o ativismo, inclusive a desculpa para não orar. Eu não oro porque eu tenho que pregar, eu não oro porque eu tenho que não sei o que, a gente põe desculpa até na obra de Deus para não orar. Vamos para frente, para eu fechar aqui, dá para fechar rapidinho, vou fechar na ascensão, e depois, os que quiserem e puderem, não é obrigado, mas é um convite que eu deixo aqui, oraremos no final. Eu preciso, eu careço, se alguém mais precisa e pode, estaremos orando aqui ao final. Vamos fechar falando da ascensão do servo. Capítulo 16, versículo 19 e 20, os últimos 2 versículos do Evangelho escrito por Mateus. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, só lembrando, aí de por todo mundo pregar o Evangelho, toda criatura que crê foi batizado será salvo, quem não crê será condenado, esses sinais serão outros que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, curarão enfermos, e esses sinais, ok, aí chega aqui, ora, depois que ele fala tudo isso, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu, a ascensão, depois de dar ordem, a grande comissão, a ascensão, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, os discípulos, tendo partido, pregaram por todas as partes. Preste atenção nesta palavra aqui que eu destaquei em maiúsculo e em amarelo. Cooperando com eles o Senhor, e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Jesus foi assunto aos céus, mandou os discípulos ir pregar por todo mundo, curar enfermos, expulsar demônios, etc, e foi assunto aos céus. Os discípulos foram, e o texto diz, e o Senhor cooperando com eles. A ascensão de Jesus marcou a conclusão do seu ministério aqui na terra, e o começo do seu ministério no céu, como sumo sacerdote e também advogado de seu povo. Um de seus ministérios no céu é capacitar seu povo a fazer a sua vontade. Nada mais apropriado do que o livro do Evangelho do Servo terminar com uma referência ao trabalho. Saíram para pregar, cumprir a ordem do servo, por excelência Jesus. Temos o enorme privilégio de trabalhar lado a lado com o Senhor. Temos a enorme oportunidade e responsabilidade de levar o Evangelho ao mundo todo, pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Até depois da sua ascensão, o texto diz, e continuou trabalhando com eles, cooperando com eles, ajudando, estando junto na obra. Esse é o servo Jesus, que nos chama para servir, mas não nos abandona, está conosco todos os dias, nos ajudando até mesmo no serviço que prestamos a Ele. Então, a pergunta que fica é: quanto a nós, estamos servindo ou esperando outros nos servirem? Está servindo a Jesus, imitando o servo por excelência, ou continua aguardando outros te servirem? Esse aqui é o Evangelho do servo perfeito. Semana que vem falaremos do homem perfeito. Aliás, semana que vem vai ter, quarta-feira que vem tem culto. Nem a festa nessa quarta-feira que vem, não? Começa na quinta? Eu achei que era na quarta. Então, quarta-feira que vem, estamos aqui, tá? Para falarmos sobre o Evangelho de Jesus Cristo segundo o evangelista Lucas. Pois bem, vamos ficar de pé. Eu vou fazer uma oração para encerrarmos a nossa aula e também a filmagem, e para despedir aqueles que querem e que precisam se retirar. Os demais que queiram ficar, faltam 5 minutos para 9h30, a gente vai ficar aqui pelo menos mais uns 15 a 20 minutos, tirar um período de oração. E na oração, como eu venho propondo há algum tempo atrás, precisamos terminar cada aula orando para Deus nos ajudar a colocar em prática aquilo que temos aprendido. Eu acho que hoje a gente recebeu motivo de sobra para orar. Preciso orar para Deus me ajudar a ser servo. Preciso orar para Deus me ajudar a ser como filho dele, o Senhor Jesus. Preciso orar para matar a minha carne, matar o meu eu, crucificar a minha vontade. Eu preciso orar por todas essas coisas. Então, acredito que nós temos motivo para orar, para que a aula de hoje que entrou aqui, e eu acredito que está guardada aqui, possa ser materializada para a glória de Deus. Querido Deus e Pai, ao Teu nome
rendemos glória, louvor, adoração. Te agradeço pela vida de cada irmão que está presente, que veio a esta casa, mais esta noite, para continuar aprendendo da Tua palavra. Ó Deus, peço que continue nos abençoando em nossa jornada, nos alimentando com a Tua palavra, nos ajudando através dela a sermos servos, como o Senhor Jesus, o servo por excelência. Abençoe nossas vidas, nos guarde, nos livre de todo mal. Logo após, Senhor, o período que aqui passaremos, no momento em que precisarmos retornar aos nossos lares, pedimos que o Senhor esteja conosco, guardando-nos, livrando-nos, dando-nos uma noite de descanso, repouso na Sua presença. Ó Deus, no nome de Jesus oramos, pedindo a Tua ajuda, a Tua mão estendida sobre cada um de nós. É a nossa oração, ó Pai, no nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo sejam com todos os que amam e aguardam a breve volta do Senhor, e todos digam amém. Deus te abençoe.